Em 2007, a Venezuela prosperava com um PIB em alta. Entretanto, 2013 anunciava mudanças. O país, muito atrelado às exportações de petróleo, viu em 2014 o valor do barril simplesmente despencar, desencadeando uma crise. Ter petróleo pode ser benefício, mas sua gestão é essencial. Não só a Venezuela sofreu com isso. Muitos países ricos em recursos enfrentam desafios bem similares. A simples posse não garante uma prosperidade. É crucial saber explorá-lo corretamente. Gestões inadequadas podem prejudicar a economia e o bem-estar dos cidadãos. Esse fenômeno, onde uma riqueza se volta contra um país, é chamado de maldição dos recursos naturais. No vídeo, eu vou te explicar mais sobre essa maldição, seus impactos e como o Brasil se posiciona nesse contexto. A maldição dos recursos naturais é um conceito intrigante. Ele propõe que países ricos em recursos naturais podem enfrentar estagnação econômica, corrupção acentuada, governança frágil e até violência. À primeira vista, isso soa como um paradoxo, não é mesmo? Contudo, a Venezuela ilustra muito bem essa tese. Com a maior reserva de petróleo do mundo e a abundância de gás natural, carvão, madeira e ouro, você esperaria a prosperidade de um país. Em vez disso, observamos uma intensa crise financeira. A nação sofre com falta de alimentos, remédios e até mesmo água. Em certos momentos, até gasolina já se faltou. Irônico para um país tão rico em petróleo, como isso acontece? Para entender as origens dessa maldição e por que as nações ricas em recursos naturais podem tropeçar, devemos voltar algumas décadas, e especificamente para a Holanda dos anos 60. Na década de 60, a Holanda teve uma grande surpresa. Desvendou uma reserva imensa de gás natural, a maior de toda a Europa. Todos acreditavam que isso impulsionaria fortemente esta economia. No entanto, ocorreu o contrário. A economia simplesmente retraiu. A moeda holandesa, com a nova riqueza, valorizou-se muito. Isto teve um efeito colateral. Centralizou a economia no gás. Manufaturas locais, antes em alta, começaram a perder espaço. A exportação de outros produtos também foi prejudicada. Este inesperado revés econômico recebeu um nome bem específico: doença holandesa. Este termo sugere que uma abundância de recursos naturais pode levar ao declínio econômico fortemente. Não é apenas a Holanda que enfrentou isso. A Venezuela, rica em petróleo, também se viu em situações bem similares. Quando o país se concentra excessivamente em um único recurso para exportação, ele coloca em risco sua diversidade econômica. A dependência financeira se torna bem alarmante. No cenário de um país rico em petróleo como a Venezuela, a indústria petrolífera passa a dominar. Toda a atenção, mão de obra e capital se voltam para ela. Afinal, o petróleo promete riqueza rápida e muito abundante. Enquanto isso, setores como agricultura, comércio e manufatura são simplesmente negligenciados. A valorização excessiva da moeda local por causa das exportações petrolíferas é outro problema. Se todos desejam trabalhar com o petróleo, os setores anteriormente rentáveis passam a sofrer. Tornam-se mais caros, sua produção aumenta de custo e a exportação fica simplesmente inviabilizada. E há um risco latente nisso tudo. Se, por qualquer motivo, o preço do petróleo cai ou simplesmente se esgota, o país enfrenta uma crise. Uma pesquisa dos anos 70 e 90, realizada por Sachs e Werner, corroborou com essa ideia. Eles analisaram 95 países ricos em recursos naturais. Concluíram que quanto mais um país exportar os seus recursos, mais lento é o seu crescimento. No entanto, é crucial entender que o recurso em si não é o vilão. A gestão inadequada dele, sim. Muitos países abençoados com riquezas naturais possuem governos menos democráticos e mais autoritários. Há um paralelo entre a abundância de recursos naturais e a democracia, conforme Eifert, Gelbert e Talhot analisaram. Alguns regimes são mais propensos a sofrer a maldição desses recursos. A Noruega, por exemplo, é uma exceção. Soube gerenciar sua riqueza e evitou a armadilha. Ela adotou políticas de longo prazo para diversificar a sua economia. Outro exemplo é a Botsuana,
que, embora enfrente desafios, tem muitas características em democracia, mas nem todos são como a Noruega ou a Botsuana. Em muitos lugares, os recursos são desperdiçados. Líderes políticos e elites usam esses recursos para enriquecimento próprio, manipulam receitas, buscam popularidade com políticas de curto prazo e se agarram ao poder. Durante épocas de bonança, o desperdício é muito comum. Políticos investem em megaprojetos, aumentam seus próprios salários e ampliam benefícios. Quando a maré muda e os preços caem, a realidade se impõe. Cortes são feitos, dívidas se acumulam. Essas situações e seus desdobramentos serão nosso próximo foco agora. A Nigéria é reconhecida como o maior produtor de petróleo da África, recurso que constitui 90% da economia. Possui ainda reservas de ferro, carvão, gás, estanho e ouro. Em 2014 foi aclamada como a gigante da África, detentora da maior economia do continente. No entanto, 8 anos depois, ela enfrenta desafios graves. Quase metade dos nigerianos vivem em extrema pobreza, atingidos por precárias condições de saneamento, baixo IDH e alta mortalidade infantil. Apesar da riqueza, a população majoritariamente reside em áreas rurais. O investimento estatal foca na exploração de petróleo e na quitação de dívidas, negligenciando a industrialização e o bem-estar do seu próprio povo. A opulência petrolífera se centraliza em elites locais e nas poderosas transnacionais, conhecidas como Sete Irmãs. A situação se complica com a presença de refinarias ilegais, prática rentável e muito arriscada, conforme a BBC. Devido à falta de regulamentação, é comum ouvir sobre desaparecimento de bilhões, já que empresas subnotificam ganhos para reduzir impostos. Agricultores locais sofrem com contaminação originadas dessas atividades, prejudicando a sua plantação e também a pesca, além de restringir ainda mais todas as suas opções, como verão também na Venezuela. A Venezuela detém a maior reserva de petróleo do mundo. Ela representa 18% do total. Até 2007, seu PIB crescia fortemente. Contudo, 7 anos depois, em 2014, com a queda no preço do petróleo, enfrentou grave crise financeira, evoluindo para agora uma crise humanitária. Isso resultou na migração de milhões de venezuelanos. Nos anos 1910, a base da economia da Venezuela era simplesmente a agricultura, especialmente o café e o cacau. Muitos dependiam da agricultura de subsistência, mas na década de 1920, com foco no progresso, o país investiu na exploração do petróleo. Tendo vastas reservas, o petróleo se tornou o principal pilar econômico. Isso atraiu trabalhadores do campo para a indústria petroleira. Essa concentração no petróleo fez com que a Venezuela se tornasse altamente dependente apenas de importações. Atualmente, o petróleo responde por 96% de suas exportações. Quando o valor do barril de petróleo cai, o país sofre vertiginosamente. Esse padrão é recorrente na história venezuelana. Se o petróleo prospera, a economia prospera, mas o contrário também é verdade. Em 2014, o preço do barril despencou de 111,87 dólares para 48,7 dólares. Em apenas 6 meses, isso afetou a economia do país profundamente. Com a receita reduzida, a capacidade de importar também diminuiu. A Venezuela não tinha investimentos em outros produtos além do petróleo. Quase tudo era importado. Com a redução das importações, faltaram produtos essenciais. Mercados ficaram desabastecidos, faltando alimentos, remédios e itens básicos. Isso resultou em uma das mais graves crises de abastecimento em todo o mundo. Até 2010, a Arábia Saudita tinha 75% da sua economia atrelada ao petróleo. Porém, buscando diversificar, em 2018 esse número caiu para 55%. Diversificando investimentos, tornou-se economicamente mais resiliente e ampliou sua gama de exportações. Tal progresso foi motivado por exemplos positivos de países ricos em recursos naturais que souberam aproveitá-los de forma estratégica. Nações como os Estados Unidos, Noruega e Canadá serviram de inspiração.
evidenciando como uma gestão eficaz de recursos pode impulsionar o desenvolvimento econômico. Recursos naturais podem alavancar a economia de um país. Noruega, Estados Unidos e Canadá são exemplos disso. A gestão política e o diferencial desses países tem que ser falado. Analisemos o Canadá. Em 2014, exportou petróleo, ouro, automóveis, alumínio, madeira, tecidos e vegetais, sem falar que tiveram outras coisas. O Canadá é prodígio em minerais e hidrocarbonetos. Esses recursos impulsionam sua industrialização. Também a agricultura é expressiva, trigo e cereais. Suas florestas densas propiciam a exportação sustentável de papel e celulose. A indústria é o foco do Canadá. Destacam-se a alimentícia, eletrônica e de transportes. Diversificar é a chave para evitar uma dependência de importações ou de um recurso único. Os Estados Unidos, produtor de petróleo e gás, não são apenas mineradores, são potências agropecuárias, tecnológica e industrial. Eles produzem eletrônicos, softwares e outros produtos em grande escala. A Noruega, por sua vez, é um estudo de caso. Em 1974, o boom do petróleo quase a fez cair na maldição dos recursos. Outros setores sofreram. Como solução, o ritmo de exploração petrolífera foi moderado. Parte da receita foi reinvestida em tecnologia e também pesquisa no setor. Compreendendo a finitude do petróleo, em 1990 surgiu o Fundo Soberano da Noruega. Este fundo acumula recursos do petróleo, investe globalmente em ações, renda fixas e imóveis. A missão: salvaguardar o futuro do povo norueguês, prolongando os benefícios do petróleo, previsto para durar mais de 50 anos. O valor, cerca de 1,4 trilhão de euros, 5 vezes o PIB português. A transparência deste fundo inibe práticas corruptas. A Noruega não se limita ao petróleo, exporta tecnologia e maquinário petrolífero. Com os lucros, fortaleceu seu setor petrolífero, tornando-a altamente competitivo no mundo inteiro. E mais, está apostando agora em energias renováveis para diversificar a sua matriz. Noruega, Canadá e Estados Unidos têm governos estáveis e democráticos. A pobreza é baixa. Entendem que recursos naturais, embora valiosos, são finitos. Seu uso precisa ser estratégico e diversificado. Mas e o Brasil, onde ele se posiciona nesse espectro completo? Em 2015 e 2016, o Brasil estava imerso em uma profunda recessão. Muitos apontam como a causa principal a queda significativa nos preços da commodity, que ocorreu no segundo semestre de 2014. Esse declínio interrompeu o ciclo de crescimento econômico que impulsionava o país e alimentava um surto de crédito. Braulio Borges, um renomado economista, analisa essa situação sob um olhar interessante. Segundo ele, o Brasil experimentou uma forma suavizada da maldição dos recursos naturais. Para Borges, o Brasil não se compara aos exemplos mais extremos dessa maldição, mas está bem longe de ser um modelo, por exemplo, positivo. Ele observa sintomas da chamada doença holandesa no Brasil, uma diminuição da indústria, um câmbio sobrevalorizado e os persistentes escândalos de corrupção. Dentre eles, o petrolão. Adiciona-se também a isso uma volatilidade dos preços dos ativos e a presença de instituições frágeis. Borges defende que a solução para essa instabilidade está na implementação de instituições robustas. Essas estruturas devem ser projetadas para evitar o ciclo vicioso de booms e recessões, principalmente relacionados aos preços das commodities. Ele também sugere um controle criterioso do capital, evitando um surto de crédito quando a economia está em alta. Recentemente, o Brasil ganhou destaque no cenário petrolífero global. As projeções indicam uma produção diária de 3,7 milhões de barris até no final do ano de 2023. Em comparação, em 2021, o país produzia cerca de 2,9 milhões de barris diariamente. Se esse ritmo se mantiver, o Brasil poderá se consolidar como o sexto ou sétimo maior produtor mundial de petróleo. No entanto, a proeminência traz consigo um risco crescente.
a dependência desse recurso, como já vimos até aqui. Apenas extrair e comercializar petróleo no mercado internacional pode representar uma oportunidade desperdiçada. Seria mais estratégico converter esta commodity em um motor que impulsiona a economia, incentivando a inovação e a pesquisa. Ao olhar para a Noruega, vemos um exemplo de sucesso. A nação nórdica não só capitalizou seus recursos petrolíferos, mas também investiu em maquinário especializado para este setor. Assim, transformou um recurso bruto em algo que permeia e fortalece toda a economia. A lição é clara: o Brasil tem chance de seguir o exemplo norueguês, investindo em tecnologias avançadas e diversificando sua economia. No entanto, atualmente o país parece seguir um roteiro mais similar ao da Nigéria, perdendo oportunidades valiosas de crescimento. E você, o que pensa sobre tudo isso? Acredita que o Brasil conseguirá superar a maldição dos recursos naturais? Me diga aqui nos comentários. Agora, se você quer descobrir qual é o combustível do futuro, ou o que pode ser uma grande motivação para sairmos do petróleo e começar a movimentar nossos carros com outra substância, veja esse vídeo que está passando agora na sua tela. Nele, eu mostro que o ex-CEO da Toyota fala sobre o futuro. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, ativando as notificações, porque eu posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.